Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Novel, O Saqueador de Oportunidades. Parte 24. Capítulo 290. Matando o espírito exótico. Ai! O ser espiritual estava firmemente preso à mina distante, soltando lamentos dolorosos. A expressão em seu rosto era extremamente feroz, como se estivesse suportando uma dor intensa. O sangue jorrava continuamente da ferida em seu peito, tornando a mina, já ensanguentada, ainda mais aterradora. A lança do deus inferior emitia continuamente uma aura aterradora, dilapidando a vitalidade do ser espiritual. Os outros discípulos da seita demoníaca primordial ao redor da mina olhavam para a cena diante deles com expressões perplexas. O que era aquilo? Com uma única lança, aquilo havia colocado um ser espiritual tão poderoso numa situação tão desesperadora. Pelos lamentos dolorosos do ser espiritual, eles podiam sentir a agonia que ele estava sofrendo naquele momento. Zenko observou a cena à sua frente com satisfação. Aquele ser espiritual havia matado tantos discípulos de sua seita demoníaca primordial. Ele desejava poder fazer esse ser espiritual sofrer 1000 vezes mais dor. Logo em seguida, um jovem mestre de beleza incomparável sobrevoou o local vindo de longe. O olhar de Zenko também foi atraído por esse jovem mestre que apareceu de repente. Este é o Santo Filho. Bum bum bum. Nesse instante, uma enorme marca de mão apareceu mais uma vez no reino do vazio. A marca da mão, portadora de um poder destrutivo para o mundo, foi lançada diretamente em direção ao ser espiritual. O ser espiritual soltou um grito agudo ao ver a enorme marca de mão que apareceu de repente, e o medo se espalhou em seu coração. Tentou desesperadamente se libertar, mas a lança do deus inferior em seu peito era como uma corrente, prendendo-o firmemente e tornando-o completamente incapaz de se mover. Só lhe restava esperar ali pelo ataque da enorme marca de mão. Parecia que ia morrer diante daquela enorme e poderosa marca de mão. Dengue! Com um som de colisão violento. A enorme impressão digital que surgiu repentinamente, carregando uma aura majestosa e incomparável, liberou uma força poderosa sobre o ser espiritual. Uma poderosa onda de choque explodiu, e o ser espiritual foi diretamente suprimido e morto pela enorme marca de mão. Havia sangue e carne picada espalhados por toda parte. Esse rapaz tem a pele bem grossa, murmurou um jovem mestre de beleza incomparável não muito longe dali. Um ser espiritual do 7º nível, Rei Sábio, conseguiu resistir ao ataque da lança do deus inferior sem morrer. De fato, possuía alguma força. Essa capacidade defensiva já não era inferior à de um cultivador do 8º nível do Rei Sábio comum. Só se pode dizer que fez jus ao seu nome de Espírito Santo Nato. Jovem mestre, parece que minhas preocupações eram desnecessárias. Ao lado do jovem mestre, uma mulher incomparável deu um tapinha no peito orgulhoso e soltou um suspiro de alívio. Mu Qingjiu já havia preparado outros meios, pretendendo utilizá-los caso a situação mudasse. No entanto, ela não esperava que a força de Jian Li fosse muito além da sua imaginação. Jian Li derrotou um ser espiritual tão poderoso em apenas 2 movimentos. Esse nível de força deve ser considerado de primeira linha entre os muitos santos. É o Santo Filho. O Filho Santo chegou, aquele que acabou de agir foi o Filho Santo. A força do Filho Santo é simplesmente poderosa demais. O ser espiritual não tinha poder para resistir. Invencível. O Santo Filho é de fato como se dizia, com uma aparência incomparável e uma força aterradora. Este Espírito Santo matou tantos dos nossos irmãos discípulos. Mereceu morrer. O Filho Santo agiu bem. Com o surgimento de Jian Li e Mu Qingjiu, muitos discípulos da seita demoníaca primordial reconheceram Jian Li. Seus olhares, fixos em Jian Li, estavam repletos de fervorosa admiração, um respeito pelos fortes. Os olhos de muitos outros discípulos estavam cheios de satisfação. Aquele ser espiritual havia devastado tudo por tanto tempo. Agora que foi reprimida e eliminada por Jian Li, suas inúmeras emoções negativas foram instantaneamente liberadas. Sukifa e os outros, à distância, observavam a cena diante deles incrédulos. Na verdade, Jian Li lidou com o ser espiritual com facilidade. Como sua força podia ser tão grande? Irmão Sênior Su, o que fazemos agora? Perguntou um discípulo ao lado de Sukifa, preocupado. Calha a boca, não fale agora, repreendeu Sukifa furiosa. Jian Li e Mu Qingjiu pousaram lentamente no chão da mina. Muitos discípulos da seita demoníaca primordial se aproximaram respeitosamente de Jian Li e dos outros para cumprimentá-los. Há mais algum problema com a mina? Perguntou Jian Li em seguida. Enquanto isso, Mu Qingjiu permaneceu ao lado de Jian Li, desempenhando o papel de mera figura decorativa. No entanto, ninguém ousava subestimar Mu Qingjiu. Afinal, ela possuía o corpo venenoso da calamidade. Informando ao Filho Divino, o ser espiritual foi eliminado e a mineração pode ser retomada a qualquer momento. Zhen Quan caminhou lentamente até Jian Li e disse respeitosamente. Nome, Zhen Quan. Reino é 6º nível do Reino Sábio. Físico do metal Yang. Destino potencial de grande sábio, azul renomado em uma região, azul, especialista em mineração, azul. A roteiro de vida, personagem secundário em O Grande Imperador do Caos, discípulo verdadeiro do pico do demônio estelar da seita demoníaca primordial. Responsável pela mina da montanha da Florescência Ocidental. Possui conhecimentos excepcionais em mineração. Favorabilidade, 50. Pontos de virada recentes. 3 dias depois, foram extraídos 3 cristais sagrados de grau inicial no poço de mina coordenadas. 115.364. 4 dias depois, foram extraídos 8 cristais sagrados de grau inicial no poço de mina coordenadas. 474.235.
5 dias depois, foram extraídos 7 cristais sagrados de grau inicial no poço de mina coordenadas 745.364. 7 dias depois, foram extraídos 11 cristais sagrados de grau inicial no poço de mina coordenadas 477.365. Esse garoto é um talento. Jian Li olhou para a trajetória de vida desse discípulo à sua frente e ficou estupefato. Um especialista em mineração, capaz de extrair cristais sagrados de uma mina de pedra espiritual de primeira qualidade. Isso é extraordinário. Você é excelente. Você contribuiu para deter o ser espiritual desta vez. Considerarei isso um grande mérito seu, disse Jian Li a Zhen Quan. Assim que Jian Li falou, o rosto de Zhen Quan se iluminou de alegria. De fato, sua persistência por tanto tempo finalmente havia valido a pena. Um grande mérito traria enormes benefícios a Zhen Quan. Jian Li então apaziguou os outros discípulos e lidou com as consequências para os discípulos vizinhos. Segundo os arranjos de Jian Li, os discípulos na mina cuidavam de todos os assuntos relacionados. Saudações, Santo Filho! Logo em seguida, uma voz respeitosa soou no ouvido de Jian Li. Um jovem, seguido por um grupo de discípulos, compareceu perante Jian Li. A nome, Sukifa. Reino sábio, 5º nível. É físico do espírito da terra. Destino potencial de grande sábio, azul renomado em uma região, azul espião multifacetado vermelho, é roteiro de vida, personagem secundário em grande imperador do caos, discípulo verdadeiro da terra sagrada do caos. Sob as instruções de um ancião da terra sagrada do caos, ele se infiltrou no pico do demônio de fogo da seita demoníaca primordial e, sob as instruções de outro ancião do pico do demônio de fogo, se infiltrou no pico do demônio estelar para coletar informações e causar sabotagem. Favorabilidade menos 60. Pontos de virada recentes. 3 dias depois, recebi uma pílula da origem sagrada como recompensa do pico do demônio de fogo. 7 dias depois, recebi uma recompensa de nível santo em artes marciais de um ancião da terra sagrada do caos. Um espião. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. E um espião multifacetado, diga-se de passagem. Há muitos talentos nesta mina. Jian Li então verificou os outros discípulos atrás de Sukifa e descobriu que eles também eram espiões. Melhor acabar com todos eles de uma vez. Capítulo 291. As 3 pessoas sinistras do domínio misterioso. Bum bum bum. Imediatamente depois, Jian Li liberou sua aura, suprimindo diretamente Sukifa e os muitos discípulos atrás dele. A vasta aura fez com que esses discípulos se sentissem como se tivessem caído em uma adega de gelo, como se uma grande montanha estivesse pressionando-os. Ele não queria participar de nenhum jogo de lobisomem com esses discípulos. Uma vez que fossem silenciados, sempre haveria um jeito de fazer esses discípulos falarem. Filho santo, eu não sei o que fizemos de errado. Suor frio escorria da testa de Sukifa, seu coração envolto em um medo sem fim. Ele não conseguia entender por que aquele filho santo o atacaria. Seria possível que sua identidade como espião tivesse sido revelada? Impossível, ele havia sido cauteloso por muitos anos, sem o menor erro ou descuido, era impossível. Os muitos discípulos atrás de Sukifa foram subjugados pela aura violenta, incapazes até mesmo de falar. Muitos outros discípulos que estavam por perto observavam a cena com expressões de espanto. O que aconteceu? Por que o filho do santo atacou repentinamente essas pessoas? Qinjiu, essas pessoas são espiões enviados pela terra sagrada do caos. Deu um jeito de fazê-los falar. Jian Li ignorou esses discípulos e falou diretamente com Mu Qinjiu ao seu lado. Mu Qinjiu piscou. Espiões da terra sagrada do caos. Já que o santo filho disse isso, então deve ser assim. Mu Qinjiu assentiu e então procedeu ao cumprimento da ordem de Jian Li. Ao ouvir as palavras de Jian Li, Sukifa ficou pensativa e seu rosto empalideceu. Esse era o seu maior segredo. Como poderia ser? Como ele poderia saber? Uma coisa era sua identidade como espião do pico do demônio de fogo ser descoberta, mas a terra sagrada do caos. Ele havia sido extremamente reservado. Era impossível ser descoberto. Filho santo, tenha piedade de mim, tenha piedade de mim. Eu fui forçada, imediatamente depois, Sukifa soltou um grito de dor. Ele sabia que se Jian Li se atrevia a dizer aquilo, era porque estava extremamente confiante. Em vez de suportar uma dor intensa, era melhor confessar logo no início. Assim que Sukifa falou, os outros discípulos à distância mostraram expressões de raiva. Ele era mesmo um espião. Droga, não me admira que a mina estivesse sempre dando problemas. Então era aquele cara. É verdadeiramente desprezível, espiões devem morrer. Eu disse, porque eu nunca conseguia desenterrar nenhuma pedra espiritual. Eram aqueles caras que estavam interferindo. O Filho Santo eliminou o ser espiritual assim que chegou e até mesmo capturou o espião. Ele é verdadeiramente incrível. Muitos discípulos próximos proferiram palavrões, demonstrando extremo desprezo e raiva em relação a Sukifa e aos outros. Jian Li os ignorou e ficou em uma área aberta não muito longe da mina, observando distraidamente os roteiros de vida dos outros discípulos. Do outro lado da mina, podiam-se ouvir os rugidos dilacerantes de Sukifa e dos outros. Era como se suas almas estivessem sendo dilaceradas. Após um longo tempo, Mu Qinjiu saiu da mina com uma expressão calma. Ao mesmo tempo, ela arrastou Sukifa, que estava como um cachorro morto, já irreconhecível. Os muitos discípulos atrás dele também estavam cobertos de sangue, exalando um odor extremamente repugnante.
O corpo de Sukifa estava coberto de marcas pretas e cinzentas, seu rosto estava inexpressivo e seus membros tremiam continuamente. Era difícil imaginar o tipo de tormento que ele acabará de suportar. Ao longe, muitos discípulos olhavam para Mukinjil com imenso temor. A mulher do veneno celestial era de fato tão cruel e aterrorizante quanto diziam os rumores em seus métodos. Jovem mestre, tudo foi esclarecido, disse Mukinjil. Mukinjil ignorou os olhares estranhos dos outros discípulos ao seu redor, aparentemente já acostumada com tais cenas. Jian Li assentiu com a cabeça e então disse, diga-me, o que esse cara estava tentando fazer? Por que a terra sagrada do caos o estava enviando para cá? Pequena besta, como ousa matar meu ser espiritual? Então pague com a sua vida. Nesse instante, uma voz rouca soou não muito longe dali. Imediatamente depois, um impacto aterrador de poder sagrado explodiu. A vasta aura parecia despedaçar tudo. Mukinjil sentiu todo o seu corpo enrijecer. Essa aura não lhe dava nenhuma chance de se mover. Nada bom, ataque inimigo. O coração de Mukinjil gelou. Jian Li abraçou Mukinjil e rapidamente se esquivou. Instantaneamente a área onde os dois estavam foi aberta pelo impacto do poder sagrado. O chão se rasgou e Sukifa e os outros foram despedaçados por essa vasta aura, perdendo todos os sinais de vida. Jian Li olhou na direção da origem do impacto de poder sagrado. Um velho de túnica cinza encarava Jian Li com ferocidade. Nome Lugaomin. Reino do Rei Sábio, 9º nível. Físico do espírito demônio. Destino, grande aura de santo, azul, famoso em uma região, azul a morte prematura cinza. Roteiro de vida, personagem secundário em Grande Imperador do Caos, um dos 3 demônios do domínio misterioso da região central. Possuidor de imenso poder e métodos implacáveis. Impulsionado pelo ancião Shen do Pico do Demônio de Fogo, seita demoníaca primordial, ele vai para a Terra Sagrada do Caos e acaba sendo morto por Xiao Yun. Favorabilidade menos, 80. Ponto de virada recente 3 dias depois, mata um ancião da seita demoníaca primordial no domínio da fonte celestial em coordenadas, 154 ponto. 355, obtendo 500 cristais sagrados de baixa qualidade. 5 dias depois, mata um filho divino da terra sagrada de Taikin na montanha Taikin, em coordenadas, 654 ponto. 354, obtendo um tesouro espiritual de grau santo. 7 dias depois, mata um verdadeiro discípulo da terra sagrada do caos na região de Uniwa em coordenadas, 745 ponto. 634, obtendo uma técnica secreta de grau santo. Lugaomin, um dos 3 demônios do domínio misterioso, reino do rei sábio do 9º nível, guiado pelo ancião Shen do Pico do Demônio de Fogo. Será que esse cara tem alguma ligação com o pessoal do Pico do Demônio de Fogo? É Lugaomin, um dos 3 demônios do domínio misterioso. Isto é perigoso. Acabou, aquele velho mata sem pestanejar, e ele é um especialista de ápice no reino do rei sábio do 9º nível. Aquele ser espiritual era dele? Você só pode estar brincando, como isso é possível? Muitos discípulos ao redor já haviam reconhecido o velho. Domínio misterioso é outra região importante na região central, um lugar caótico com uma mistura de várias forças. Entre elas, encontram-se potências de alto nível da Terra Sagrada e poderosas dinastias divinas. Os 3 demônios do domínio misterioso são originários do domínio misterioso e com sua força excepcional e métodos implacáveis. Conquistaram uma reputação formidável no domínio misterioso e são bastante conhecidos na região central. Jovem mestre, a força desses 3 demônios do domínio misterioso é insondável. Não deveríamos. Mukinjil se desvencilhou do abraço de Jian Li, com o rosto levemente corado e disse: uma especialista do 9º nível do Rei Sábio é simplesmente forte demais. Uma especialista do pico a apenas um passo de se tornar uma grande santa. Alguém com quem ela não conseguiria lidar. Sem mencionar os 3 demônios do domínio misterioso, que são especialistas experientes do reino do Rei Sábio do 9º nível, o que os torna ainda mais problemáticos. Jian Li estreitou os olhos e disse indiferentemente: não importa, quero ver do que esse cara é capaz. Os muitos discípulos ao redor tremeram levemente. A sensação opressiva vinda de um especialista do reino do Rei Sábio do 9º nível era poderosa demais para eles. Pequeno, vou te dar uma chance. Se você se render obedientemente e concordar em ser meu animal de estimação, posso poupar sua vida. Lugaomin olhou para Jian Li, com um toque de fervor nos olhos. Capítulo 292. Jian Li luta contra os 3 males. Os olhos de Jian Li brilhavam com uma frieza palpável. Um concubino. Realmente, ele é louco e tem um desejo de morte. Mukinjil, de pé ao lado dele, tinha uma expressão incrivelmente solene. A aura opressiva de um especialista tão incomparável era simplesmente avassaladora para ela. O pessoal do Pico do Demônio de Fogo mandou você para me causar problemas, não foi? Jian Li disse então calmamente, sem nenhum traço de medo nos olhos. Assim que Jian Li falou, as pupilas de Lugaomin se contraíram ligeiramente, como se ele não esperasse que Jian Li fizesse aquela pergunta. Minha intenção era poupar sua vida e me divertir um pouco, mas já que você descobriu, este velho só pode ser implacável e destruir esta flor. O rosto de Lugaomin estava tomado pela frieza, e a intenção assassina que emanava dele parecia se solidificar. A imensa intenção assassina envolvia toda a mina numa frieza sem fim. Seus outros 2 irmãos não devem mais se esconder. Apareçam. Jian Li continuou, uma luz dourada circulando ao redor de seu corpo, resistindo à intenção assassina de Lugaomin. Pul, pul, pul. Assim que a voz de Jian Li se calou, 2 ligeiras flutuações apareceram no reino do vazio. Mais 2 anciãos vestidos com túnicas cinzentas emergiram do reino do vazio. Luga Lei, Luga Open. Além disso, ambos eram especialistas incomparáveis no reino do Rei Sábio do 9º nível. São os outros 2 dos 3 demônios do domínio misterioso. Acabou. Isso realmente acabou.
Quando seus 3 irmãos unem forças, eles têm um histórico de lutar contra um especialista do grande sábio sem serem derrotados. Com o aparecimento de Lugal Lei e Lugal Open, os discípulos ao redor sentiram um verdadeiro desespero. O medo sem fim se espalhou por seus corações. 3 especialistas incomparáveis no reino do 9º nível do Rei Sábio. Como o Santo Filho poderia derrotá-lo sozinho? O coração de Mu Qingyu também afundou. Pirralha, acabe com a própria vida. Vou deixar você ter uma, disse Lugal Open friamente. Bum, bum, bum. Antes que Lugal Homem pudesse terminar sua frase, uma vasta aura emanou do corpo de Jian Li. Energia vital e poder sanguíneo ilimitados emanaram do corpo de Jian Li. O domínio do Deus do Sangue surgiu, engolfando Lugal Homem e seu grupo. Não esperava que você, alguém que nem sequer alcançou o reino do Rei Sábio, já tivesse condensado um domínio. No entanto, acha que isso pode competir conosco? Disse Lugal Homem friamente. Domínio demoníaco maligno. Lugal Homem estreitou os olhos e, em seguida, também ativou seu próprio domínio. Lugal Lei e Lugal Open também liberaram seus domínios. Todos os 3 domínios eram do mesmo tipo e podiam até ser empilhados. Os 3 domínios se combinaram, liberando uma poderosa energia maligna. A crescente sede de sangue estava em conflito com o Qi do Deus do Sangue de Jian Li. Isto é mais interessante, murmurou Jian Li. Rasgar. Logo em seguida, Jian Li usou sua técnica do Grande Dragão do Trovão. Diversas habilidades únicas dentro da técnica do Grande Dragão do Trovão liberaram forças imensamente poderosas. À medida que o nível de Jian Li evoluía para o nível sábio, seu domínio da técnica do Grande Dragão do Trovão tornava-se cada vez mais profundo. Ele tinha a vaga sensação de que essa técnica do Grande Dragão do Trovão de nível supremo parecia transcender o nível imperador, contendo muitos mistérios profundos. Não apenas a grande técnica do Dragão do Trovão, mas também as outras habilidades divinas de alto nível concedidas pelo sistema possuíam potencial infinito. Somente elevando seu reino ele poderia liberar minimamente seu poder aterrador. Inúmeros raios de poder trovejante atingiram Lugal Homem e os outros. O poder desse trovão parecia rasgar o céu, atingindo diretamente seus corpos. Bum, bum, bum. As poucas pessoas atingidas foram atingidas pelo poder aterrador do trovão. Suas roupas se estilhaçaram rapidamente e tênues marcas de sangue apareceram em seus corpos. Seu pequeno monstro, você está cortejando a morte. Os olhos de Lugal Homem e dos outros estavam cheios de fúria. Eles foram feridos por uma formiga no Reino Sábio. Isso era realmente inimaginável. De fato, os especialistas do ápice no Reino do Rei Sábio do 9º nível são bastante formidáveis. Jian Li percebeu que seu ataque feroz causou apenas ferimentos leves em seus corpos, não danos decisivos. Parece que esta será uma batalha intensa. Faz muito tempo que não alongo meus músculos e ossos, então vamos lutar. Os lábios de Jian Li se curvaram levemente. Ele ativou o Sutra da prisão supressora de deuses e demônios dentro de seu corpo, bem como a escritura imortal da reencarnação, irrompendo com uma aura incomparavelmente aterrorizante, e avançou em direção a Lugal Homem e os outros. Vou fazer você provar a dor suprema. Lugal Lei rugiu furiosamente ao ver Jian Li ainda ousando tomar a iniciativa de atacar. Uma intensa batalha irrompeu instantaneamente. Fora do domínio do Deus do Sangue. Mu Qingyu mordeu o lábio, olhando para o domínio do Deus do Sangue acima, que fervilhava constantemente com uma energia aterradora. O choque em seu coração já havia atingido o ápice. Jovem mestre, ele ainda não alcançou o reino do Rei Sábio, mas já possui um domínio. Talvez ele possa derrotá-los. Mu Qingyu olhou para o domínio do Deus do Sangue, onde Qi e sangue fervilhavam à distância, e surpreendentemente sentiu uma sensação de segurança. Seita demoníaca primordial. Pico do Demônio de Fogo. Dentro de um quarto luxuoso no Pico do Demônio de Fogo, a sala estava conectada a uma pequena veia espiritual abaixo do Pico do Demônio de Fogo, onde o Qi espiritual era extremamente abundante. Ao redor deles havia várias dançarinas belíssimas e encantadoras, vestidas com gaze leve, cuja leveza não conseguia esconder sua beleza estonteante. As dançarinas, com sorrisos encantadores, apresentavam danças cativantes. Uma tênue aura de Qi sagrado também circulava ao redor de seus corpos, revelando que eram santos no Reino Sábio. Com o fortalecimento desse Qi, sua aura sedutora tornou-se ainda mais cativante. Acima do quarto, havia um homem de meia-idade vestido com uma túnica branca. Seu rosto ostentava uma longa cicatriz. Essa cicatriz se estendia do canto do olho até o queixo, tendo uma aparência extremamente horrível. O homem de meia-idade estava sentado acima da sala, observando atentamente a apresentação deles. Do outro lado da sala, havia um jovem com uma marca de lótus verde na testa. Segundo tio, gastei uma fortuna para comprar isso da seita da alegria harmoniosa. E aí, não é emocionante? Disse o jovem com um sorriso para o homem de meia-idade ao seu lado. Descobriu-se que o homem de meia-idade era Shen Shalin, um ancião do Pico do Demônio de Fogo, e também o segundo tio de Shen Jimin. Ambos estavam no Pico do Demônio de Fogo há muito tempo e possuíam uma posição de grande antiguidade. Minguer é atenciosa. O segundo tio gosta muito deles. Shen Shalin umedeceu os lábios, um lampejo de paixão brilhando em seus olhos. O quarto parecia ter sido borrifado com um perfume especial, e uma fragrância extremamente encantadora impregnava o ar. Isso é justo. O segundo tio me ajudou a me livrar daquela vadia e daquele caipira das terras desoladas orientais. Essa pequena despesa não é nada. Shen Jimin continuou com um sorriso. Que pena daquela garota morta Mu Qingyu. Não tive a chance de desfrutar da companhia dela. Que pena. Shen Shalin pareceu se lembrar de algo e então falou. Conforme a dança prosseguia, a atmosfera na sala tornava-se cada vez mais intensa e com a fragrância suave e persistente, adquiria um caráter um tanto decadente. Aquelas dançarinas do Reino Sábio exibiam continuamente seus encantos, aparentemente tentando provocar os dois homens.
Capítulo 293. Três cabeças e 6 braços. Enquanto Shen Shalin falava, a expressão de Shen Jimin mudou ligeiramente, e ele também pensou em algo ruim. E aquela vadia, se o ancião Shu não a tivesse mantido por um motivo, eu teria. Shen Jimin rangeu os dentes com os olhos cheios de ódio. Shen Shalin sorriu levemente e continuou, esqueçam-na. Se ela tivesse obedientemente permanecido ao lado do ancião Shu, poderia ter vivido uma vida pacífica por um tempo, mas insistiu em buscar a morte por conta própria, indo com aquele novo santo. Verdadeiramente uma tola. Voxox. Assim que Shen Shalin terminou de falar, seu anel espacial repentinamente se iluminou com uma luz vermelha intermitente. Após piscar 3 vezes seguidas, a luz vermelha se dissipou. Segundo tio, há alguma notícia de lá? Shen Jimin perguntou a Shen Shalin com uma expressão alegre. Shen Shalin estreitou ligeiramente os olhos e, em seguida, ativou seu poder sagrado, enviando-o para o anel espacial. Imediatamente, uma luz vermelha atingiu a testa de Shen Shalin. Após algum tempo, Shen Shalin abriu lentamente os olhos que estavam cheios de alegria. Minger, não se preocupe, os 3 demônios do domínio misterioso já chegaram à montanha da florescência ocidental. Aquela vadia e aquele caipira estão mortos com certeza. Shen Shalin então sorriu. Shen Jimin soltou um longo suspiro de alívio. Isso era bom. Lidar com esses 2 caras, 3 verdadeiros especialistas do pico do rei sábio do 9º nível, foi moleza. Nesse momento, a atmosfera na sala havia atingido seu ápice. Diversas dançarinas já haviam se despojado de seus véus, e uma aura luxuosa circulava pela sala. Sendo assim, não vou incomodar o segundo tio. Segundo tio, divirta-se, disse Shen Jimin lentamente, olhando para o segundo tio, que já estava pagando mico. O rosto de Shen Shalin ficou vermelho e seu corpo tremeu levemente. Minger, desça, disse Shen Shalin com a voz trêmula, vendo seu sobrinho tão sensato. Montanha da florescência ocidental. Acima da mina. Energia sanguínea ilimitada e uma aura majestosa circulavam por toda parte. Os estrondos e ruídos vindos do domínio do deus do sangue eram ensurdecedores, aparentemente capazes de destruir o mundo inteiro. Após uma batalha intensa, os 3 demônios do domínio misterioso estavam agora em um estado deplorável, cobertos de sangue. Não havia mais qualquer vestígio de desprezo em seus olhos, apenas um medo profundo. Jian Li era verdadeiramente aterrorizante. Valendo-se de seus muitos métodos, ele havia subjugado severamente os 3. Mesmo quando os 3 uniram suas forças, não conseguiram derrotar Jian Li. Além disso, os métodos de Jian Li eram verdadeiramente surpreendentes. Sua força física era incomparável e sua capacidade de recuperação era absurdamente forte. Mesmo que lhe causassem alguns ferimentos, ele se recuperaria rapidamente. Além disso, a técnica de movimentação de Jian Li também era incrivelmente forte. Após dezenas de rounds, Jian Li não sofreu ferimentos, enquanto os 3 foram sendo gradualmente derrotados. Seus velhos rabugentos, é só isso que vocês têm? Uma aura dourada e aterradora circulava ao redor do corpo de Jian Li, e cada movimento que ele fazia carregava uma aura extremamente majestosa. Com um corpo sagrado primordial repleto de outros corpos divinos, além de inúmeras artes secretas de grau supremo poderosas, Jian Li já não conhecia os limites de suas capacidades. Ele só sabia que aqueles caras à sua frente não podiam impedi-lo. Pequena besta, não se alegre tão cedo, a batalha apenas começou. Lu Gaolei limpou o sangue do canto da boca e disse ferozmente. Os outros 2 não disseram mais nada. A pressão que Jian Li exercia sobre eles era muito grande. Isso fez com que eles perdessem até mesmo a aura para proferir palavras duras. Jian Li deu um leve sorriso. Após uma batalha árdua, seu coração também transbordava de entusiasmo. Hoje eu vou matar vocês, os 3 demônios do domínio misterioso. Jian Li então falou, seus olhos cheios de um olhar invencível e condescendente. Logo em seguida, Jian Li desencadeou a espada da Unidade Suprema. A intenção da espada da Unidade Suprema, carregando uma aura capaz de rasgar os céus, emergiu do corpo de Jian Li, e o domínio do Deus do Sangue parecia estar prestes a ser destruído por essa intenção da espada. Os 3 demônios do domínio misterioso, que não estavam muito longe, sentiram um formigamento no couro cabeludo. A pressão que Jian Li exercia sobre eles era muito forte, e aquela recém-descoberta intenção da espada parecia capaz de destruir o mundo. Os 3 demônios do domínio misterioso ativaram imediatamente todas as suas medidas defensivas. Embora Jian Li tivesse compreendido apenas uma pequena parte da intenção da espada da Unidade Suprema, tratava-se de uma intenção de espada incomparável, capaz de atravessar o espaço e o tempo e destruir tudo. Mesmo uma quantidade ínfima disso emanava uma aura invencível. Superou em muitas artes secretas de grau santo e até mesmo de grau divino. Grito. À medida que a intenção da espada da Unidade Suprema de Jian Li se desdobrava, o espaço se estilhaçava camada por camada. A energia do caos rugia incessantemente. Lu Gaomin ativou todas as suas medidas defensivas, o poder sagrado e o ki demoníaco ao redor de seus corpos formaram camadas de escudos. No entanto, a intenção da espada da Unidade Suprema de Jian Li era muito forte. Seus escudos se rasgaram com facilidade. Momentos depois, todos os seus escudos foram completamente destruídos. Os escudos demoníacos de ki e poder sagrado emitiram camadas de estalos. A intenção da espada da Unidade Suprema atravessou seus corpos, e sangue dourado espirrou por toda parte. Suas auras enfraqueceram instantaneamente e seus rostos ficaram incrivelmente pálidos, como se pudessem desmaiar a qualquer momento. Eles são resistentes o suficiente, nem mesmo a espada da Unidade Suprema conseguiu matá-los. Jian Li estreitou ligeiramente os olhos.
Contudo, a aura de alguns deles havia se tornado extremamente fraca. Agora deve ser fácil acabar com eles. Nesse momento, os 3 demônios do domínio misterioso estavam cobertos de sangue, e o poder sagrado dourado circulava continuamente, tentando restaurar seus corpos. No entanto, a persistente intenção da espada da unidade suprema e o Deus do sangue dentro do domínio do Deus do sangue constantemente reabriam suas feridas, impedindo-os de realizar um avanço rápido. Grande irmão, vamos usar esse golpe. Quero que essa pequena besta morra, disse Lugalei em voz grave. Pequena besta, você nos obrigou a fazer isso, você nos obrigou a fazer isso. O rosto de Luga-Homem empalideceu e ele não conseguiu mais se conter, proferindo as palavras com a voz trêmula. Trindade, a personificação do demônio. Então Luga-Homem rugiu, e uma majestosa energia sanguínea e energia demoníaca formaram um furacão ao redor do corpo de Luga-Homem. Luga-Lei e Luga-Open, como se tivessem sido convocados, voaram em uníssono em direção a Luga-Homem. No instante em que os 3 se tocaram, o furacão ao redor deles atingiu seu ápice. Uma aura mais violenta circulava ao redor de seus corpos, e o espaço circundante emitia um uivo feroz. Momentos depois, a aura dos 3 se conectou. O furacão que o cercava também se dissipou rapidamente. Os corpos dos 3 se fundiram, dando origem a um monstro humanoide de 3 cabeças e 6 braços. Esse monstro tinha 3 cabeças e 6 braços, com estranhas marcas rúnicas em seu corpo, e uma aura feroz e aterradora circulava ao seu redor. Esses caras também têm esse método, murmurou Jian Li para si mesmo, olhando para o monstro de 3 cabeças e 6 braços à sua frente. Pequena besta, morrer pela nossa trindade, podes considerar-te orgulhoso. Grande irmão, quero atormentar esse cara severamente, para que ele não possa viver nem morrer. É melhor você rezar para morrer logo. Uma voz grave emanou do corpo do monstro. Capítulo 294. O Osso Supremo demonstra seu poder. Uma aura aterradora emanava continuamente do monstro de 3 cabeças. Nesse momento, a aura do monstro estava infinitamente próxima do ápice do poder do grande sábio. O domínio do Deus do sangue circundante irrompeu com uma força opressiva ainda mais poderosa. Uma corrente interminável de energia maligna surgia descontroladamente e o ar ecoava constantemente com rugidos ferozes. Com os 3 em integração corporal, a força deles deveria ter atingido o ápice do reino do Rei Sábio, exalou Jian Li. Sendo assim, vamos tentar o Osso Supremo. O Osso Supremo com o qual ele se fundiu continha uma habilidade divina incomparável. Luga-Homem, carregando uma vasta quantidade de Qi maligno demoníaco, avançou rapidamente em direção a Jian Li. Seu corpo colossal cortou o espaço com um fluxo de luz deslumbrante, como se quisesse destruir tudo. As pupilas de Jian Li se contraíram. De fato, após a integração corporal, sua força geral havia aumentado consideravelmente. Num instante, Luga-Homem estava perto de Jian Li. O vasto poder sagrado e o Qi maligno demoníaco preencheram todo o espaço como um furacão. Seu pequeno desgraçado morra. Luga-Homem parecia já ter visto a cena de Jian Li sendo diretamente aniquilado pelo ataque. Rasgar. Num instante, o ataque de Luga-Homem rasgou o espaço e atingiu Jian Li em cheio. Os olhos de Luga-Homem brilhavam de alegria. Aquele sujeito os havia levado a tal ponto que ele era verdadeiramente detestável. Luga-Homem liberou todo o seu poder, e a área onde Jian Li estava localizado explodiu rapidamente. Um enorme vazio se abriu no espaço, e por toda parte havia uma vasta extensão de escuridão. Não foi bom, não acertou. Irmãozão, aquele pirralho não está aqui. Enquanto Luga-Homem ainda se deliciava com a vitória, Luga-Lei falou de repente. Como isso é possível? Claramente. Luga-Open, que estava ao lado dele, falou incrédulo. Eles já haviam liberado toda a sua velocidade e força. Aquele cara não teria como se esquivar. Bum, bum, bum. Nesse instante, uma sensação terrivelmente opressiva surgiu de repente em todo o espaço. Luga-Homem e os outros imediatamente sentiram como se estivessem firmemente presos por alguma força, seus corpos incapazes de se mover. Isso é impossível, esse é o Osso Supremo. A voz de Luga-Lei tornou-se extremamente aterrorizada, seus lábios tremendo constantemente. Ao longe, em seu olhar, uma luz deslumbrante circulava ao redor do corpo de Jian Li, especialmente em seu peito, onde um osso misterioso parecia agitar o céu e a terra, como se algum poder estivesse se formando. Emitiu uma aura extremamente aterradora, e todo o espaço foi envolvido pela aura liberada pelo osso de Jian Li. Luga-Homem e Luga-Open se assustaram com as palavras e viraram o pescoço bruscamente para ver onde Jian Li estava. A cena diante de seus olhos fez com que seus couro cabeludo formigassem e um medo extremo se espalhasse por seus corações. Ao mesmo tempo, inúmeras auras aterrorizantes também apareceram acima do exterior do domínio do Deus do Sangue. Uma aura aterradora parecia emanar do céu, fixando-se firmemente na localização do domínio do Deus do Sangue. Olhe, acima do céu. O que é isso? Será uma tribulação do relâmpago do Dao Celestial? É assustador demais. O mundo vai ser destruído. Sinto que vou ser obliterado por essa aura. Mu Qingjiu e muitos discípulos da seita demoníaca primordial observavam a cena no céu com expressões de horror. A luz da tribulação no céu envolveu toda a área onde a mina estava localizada, aparentemente querendo destruir tudo. O corpo delicado de Mu Qingjiu estremeceu levemente. Essa sensação opressiva era ainda mais forte do que a dos 3 reis santos do 9º nível. Será possível, jovem mestre? Mu Qingjiu franziu levemente os lábios, sentindo uma onda de emoção em seu coração.
Dentro do domínio do Deus do Sangue, ainda pairava uma enorme sensação de opressão. Luz da tribulação do Dao Celestial, abra-se para mim. Jian Li rugiu em seu coração. O osso supremo em seu peito foi ativado em seu ápice. As runas no osso supremo carregavam uma aura misteriosa, agitando o céu e a terra, aparentemente desejando suprimir tudo. A habilidade divina contida neste osso supremo era precisamente a habilidade divina suprema, a luz da tribulação do Dao Celestial. Ao usar o osso supremo para ativar a luz da tribulação do Dao Celestial, era possível destruir todas as coisas, possuindo o poder de aniquilar tudo. O espaço ao redor se estilhaçou continuamente, e o domínio de que maligno demoníaco de Luga-Homem e dos outros também se desfez nessa aura. Não. Poupe-nos foi Shen Shalin, do pico do demônio de fogo da sua seita demoníaca primordial, quem nos contratou. Estamos dispostos a nos render, podemos ajudá-lo a lidar com isso, Shen Shalin. Sob essa aura aterradora, Luga-Homem e os outros finalmente desmaiaram. Eles vagavam pela região central há muitos anos, cometendo inúmeros atos de intimidação contra os mais fracos. Geralmente, eram eles que empurravam os outros para situações desesperadoras. Inesperadamente agora, lidando com o sujeito do reino sábio, eles estavam prestes a virar o barco. Se eles soubessem que esse cara era tão assustador, Luga-Homem e os outros teriam morrido em vez de aceitar essa missão. Não precisa, eu mesmo faço, disse Jian Li, indiferente. Aquele cara do pico do demônio de fogo não passava de um palhaço. Se eles tivessem sido honestos e ficado na deles, Jian Li não teria se incomodado com eles. No entanto, como eles insistiram em procurar encrenca, Jian Li não os deixaria escapar facilmente. Dito isso, a terrível luz da tribulação do Dao Celestial contida no céu já havia penetrado inúmeros espaços. A explosão passou direto por cima. O domínio do Deus do Sangue foi diretamente destruído por essa luz da tribulação invencível, e sons estrondosos de destruição ecoavam por toda parte. Bum, bum, bum. A luz da tribulação do Dao Celestial estava precisamente focada em Luga-Homem e nos outros. Luga-Homem e os outros soltaram gemidos e gritos de extrema dor. Em meio a um rugido violento, o monstro de 3 cabeças e 6 braços foi facilmente penetrado pela luz da tribulação. O monstro gigantesco foi instantaneamente explodido, e uma névoa de carne despedaçada e sangue se espalhou por toda parte. O ataque aterrador que acaba de acontecer foi desencadeado pelo Filho Divino. Aqueles 3 caras no Rei Sábio do 9º nível foram obliterados pelo Filho Divino. O Santo Filho é invencível. Nesse instante, o domínio do Deus do Sangue foi completamente destruído. Todos olharam para Jian Li, que flutuava no ar com expressões fanáticas, soltando gritos fervorosos. O corpo inteiro de Jian Li foi envolvido por inúmeros raios de luz dourada, e uma tênue névoa de sangue permeava seus arredores, tornando tudo extremamente ensanguentado. Não havia ninguém do outro lado da rua, e os lamentos ecoantes dos 3 demônios do domínio misterioso ainda podiam ser ouvidos fracamente. O poder da habilidade divina desse osso supremo era bastante forte. Afinal, era uma habilidade divina ligada ao osso supremo, então Jian Li não precisava compreendê-la por si mesmo, ele podia ativá-la diretamente. Além disso, com o avanço de reino de Jian Li, o poder dessa habilidade divina também aumentaria consideravelmente. Jian Li respirou fundo. A escritura imortal da reencarnação dentro de seu corpo circulou rapidamente, e o corpo divino devorador do céu também absorveu rapidamente o ki espiritual ao redor para ajudar Jian Li a se recuperar. Ah, e seus anéis espaciais. Jian Li acenou levemente com a mão direita no ar e imediatamente, os 3 anéis espaciais foram acolhidos por ele. Esses 3 monstros velhos vêm causando problemas na região central há tanto tempo, então devem ter muitos objetos de valor, murmurou Jian Li em seu coração. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 295 Notícias sobre o Fogo Divino. Como os 3 demônios do domínio misterioso perderam a vida, a restrição em seus anéis espaciais foi facilmente apagada por Jian Li. A vasta energia mental de Jian Li o envolveu, e ele imediatamente viu a deslumbrante variedade de itens dentro dos anéis espaciais. Que rico! Os olhos de Jian Li brilharam. Os anéis espaciais estavam repletos de inúmeros cristais sagrados que brilhavam com luz dourada. Havia 10.000 cristais sagrados de grau baixo, enquanto o número de cristais sagrados de grau médio era inferior a 50. Mas mesmo assim era uma fortuna enorme. Um cristal sagrado de grau médio equivalia a 100 cristais sagrados de grau baixo, e o poder sagrado dentro dele era ainda mais puro e vasto, tornando-o extremamente valioso. Se alguém encontrasse uma pessoa com dinheiro de sobra, não seria impossível trocar um cristal sagrado de grau médio por 120 cristais sagrados de grau baixo disponíveis no mercado. Matar pessoas é realmente a maneira mais rápida de ganhar dinheiro, murmurou Jian Li para si mesmo. Além dos cristais sagrados, seus anéis espaciais também continham muitas pílulas medicinais de nível sábio, todas extremamente valiosas. Entre elas, havia até mesmo algumas pílulas medicinais de altíssima qualidade que poderiam rivalizar com uma pílula de origem sagrada de 7 rotações. Sem falar das outras medicinas espirituais, existiam dezenas de medicinas espirituais milenares e até mesmo decenais. Havia também muitos tesouros espirituais e recursos de cultivo. Parece que esses velhos trouxeram todos os seus bens materiais consigo. No entanto, tudo isso me beneficia, disse Jian Li, balançando levemente a cabeça e sentindo uma onda de alegria no coração. Os recursos de cultivo que Mu Qingjiu havia recebido da seita demoníaca primordial anteriormente já haviam sido quase todos consumidos. Agora que seus estoques estavam reabastecidos, ele sentiu uma completa sensação de segurança. O que é isto? No canto mais interno de seus anéis espaciais, Jian Li descobriu um pergaminho antigo. O pergaminho possuía um ki extremamente yang e firme, como se chamas ardentes estivessem queimando sobre ele. Isto é,
Fogo divino extremamente Yang. As pupilas de Jian Li se contraíram. Aquele pergaminho realmente possuía a aura de um fogo divino extremamente Yang. O fogo divino extremamente Yang era um fogo divino de nível superior, também um tipo de fogo espiritual, de uma classificação superior aos fogos estranhos de rank sábio, sendo um fogo espiritual de rank divino. Além disso, entre os fogos divinos, era considerada uma existência de rank extremamente elevado. Extremamente Yang e firme, possuía um poder imenso, capaz de queimar todas as coisas e incinerar toda a escuridão. Jian Li respirou fundo, examinando cuidadosamente o pergaminho à sua frente. Este pergaminho parecia ser um mapa do tesouro, com um padrão extremamente detalhado marcando um local especial. No entanto, Jian Li nunca tinha visto esse padrão antes. Quando Jian Li estava na seita demoníaca das Fontes Amarelas, ele havia lido muitos mapas e possuía um conhecimento considerável de vários lugares no antigo continente estéreo. Mas ele nunca tinha realmente percebido o padrão naquele mapa. Parece que este é um lugar bastante secreto. Quando eu voltar, vou investigar minuciosamente as informações contidas neste mapa do tesouro, pensou Jian Li. Se ele conseguisse obter o fogo divino extremamente Yang, seu próprio fogo espiritual passaria por outra transformação incrível. Atualmente, à medida que a força de Jian Li aumentava, seu fogo espiritual começava a ficar para trás. Se ele conseguisse obter esse fogo divino extremamente Yang, seria excelente. Depois de Jian Li ter guardado tudo, ele desceu voando lentamente. Ele realmente matou aqueles 3 caras. Mu Qingjiu cerrou os punhos levemente, ainda um tanto incrédula. Esses eram especialistas do 9º nível do Rei Sábio, 3 deles, e mesmo assim foram aniquilados apenas pelo Filho Divino. Mu Qingjiu respirou fundo, e um profundo e indecifrável espanto tomou conta de seu olhar enquanto olhava para Jian Li. Os discípulos lá embaixo continuavam a aplaudir incessantemente. Inicialmente, eles pensaram que morreriam ali desta vez, mas, inesperadamente, o Filho Divino reverteu a situação e até mesmo matou aqueles 3 especialistas do Rei Sábio do 9º nível. Jian Li então confortou e encorajou os discípulos. Em seguida, ele liderou Mu Qingjiu sob os olhares fanáticos dos numerosos discípulos, e voou em direção à seita demoníaca primordial. Acima do céu do domínio da fonte celestial, 2 figuras voavam em direção à seita demoníaca primordial. Aquele cara da Terra Sagrada do Caos revelou alguma coisa valiosa? Perguntou Jian Li. Aquela Sukifa era da Terra Sagrada do Caos, uma espiã multifacetada, e Jian Li estava bastante curioso. O que a Terra Sagrada do Caos pretendia ao enviar tal pessoa? Mu Qingjiu respirou fundo e disse em voz grave, respondendo ao jovem mestre. Sukifa foi enviado pela Terra Sagrada do Caos há 3 anos para investigar quais tesouros vários anciãos da nossa seita demoníaca primordial obtiveram no Mar Estelar Celestial há 3 anos. Mar Estelar Celestial, que tesouros eles obtiveram? Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Ao que tudo indica, eles devem ter obtido algo extraordinário ali, caso contrário, não teriam se dado a tanto trabalho. Qingjiu, você sabe quais tesouros aqueles anciãos obtiveram há 3 anos? Perguntou Jian Li a Mu Qingjiu, que estava ao seu lado. A brisa suave ao redor deles acariciava delicadamente os cabelos de Mu Qingjiu, deixando-os incrivelmente macios e esvoaçantes. Jovem mestre, não tenho certeza, mas depois que aqueles 3 anciãos trouxeram os tesouros, eles imediatamente se isolaram para o cultivo e em apenas 3 meses, ascenderam do grande reino santo para o reino supremo. Mu Qingjiu acariciou suavemente os cabelos dela e disse baixinho, rompendo as amarras que aprisionavam inúmeros prodígios em apenas 3 meses. Parecia ser algo definitivamente extraordinário. No entanto, esse item agora estava na seita demoníaca primordial, algo que ele não podia cobiçar em seu estágio atual. Jian Li respirou fundo, e os 2 voaram rapidamente em direção à seita demoníaca primordial. Seita demoníaca primordial. Pico do Demônio de Fogo. Campo de treinamento. No campo de treinamento do Pico do Demônio de Fogo, muitos discípulos praticavam habilidades divinas marciais. Não muito longe dali, muitos discípulos estavam envolvidos em intensas batalhas. Sentia-se uma atmosfera fervorosa por toda parte. Irmão Sênior Shen, eu já providenciei tudo, está tudo em ordem. Em um canto do campo de treinamento, um discípulo do Pico do Demônio de Fogo disse respeitosamente a um jovem com uma marca de lótus verde na testa. Os olhos do jovem estavam cheios de alegria, e ele sorriu. Ótimo, ótimo, agora tudo está em ordem. De tempos em tempos, sons frios e assobiados, além de intensos ruídos de colisão, emanavam do campo de treinamento. Muitos discípulos do Pico do Demônio de Fogo, que estavam por perto, gritavam e vibravam pelas batalhas ferozes no campo de treinamento. Então, parabenizo o irmão Sênior Shen antecipadamente. O título de santo em breve será seu, disse o discípulo da seita demoníaca primordial com um sorriso bajulador. Ao ouvir isso, Shen Jimin sorriu ainda mais. Embora ele tivesse pago um preço considerável para lidar com Jian Li, contudo, desde que ele conseguisse alcançar o posto de santo, tudo teria valido a pena. Ele sabia claramente que em breve haveria uma oportunidade preciosa da qual apenas o santo da seita demoníaca primordial estaria qualificado para participar. Se ele pudesse tomar a posição de santo de Jian Li agora e obter imensos benefícios dessa oportunidade, certamente se tornaria famoso em todo o antigo continente estéreo, e na futura luta pelo Dao do Imperador, poderia até mesmo disputá-lo. Um traço de fervor surgiu no coração de Shen Jimin, como se ele já pudesse se ver tornando-se famoso em todo o continente antigo estéreo no futuro. Onde está aquele velho Shen Shalin? Mandei-no embora. Nesse instante, uma voz fria ecoou de fora do campo de treinamento. Capítulo 296. O que eu disse é a prova. Uma voz arrepiante se espalhou instantaneamente por todo o campo de treinamento.
Shen Jimin, que estava absorto em seus devaneios, foi imediatamente interrompido por essa voz fria. O coração de Shen Jimin afundou. Quem ousaria invocar o nome de seu segundo tio diretamente no pico do demônio de fogo? Será que não queriam viver? A batalha no campo de treinamento também foi interrompida abruptamente, e todos ficaram chocados com a voz. Um instante depois, um jovem incomparavelmente belo surgiu voando do céu distante, seus olhos percorrendo friamente os muitos discípulos no campo de treinamento. O jovem era Jian Li. Após deixar a montanha da florescência ocidental, Jian Li correu rapidamente para o pico do demônio de fogo. Aquele ancião Shen do pico do demônio de fogo realmente ousou encontrar alguém para emboscá-lo. Se ele não o eliminasse, Jian Li não ficaria em paz. Como ousa? Este é o pico do demônio de fogo. Como ousa ser tão desrespeitoso com o nosso ancião? Um jovem de manto azul rugiu furiosamente no campo de treinamento, com o rosto tomado pela indignação. Jian Li olhou na direção de quem falava, e o sistema de roteiro de vida foi ativado. Nome Lin Zuti. Reino, 7º nível do Reino Sábio. Físico, corpo espiritual dourado. Destino, comportamento de grande sábio azul renomado em uma região azul. Roteiro de vida, personagem secundário em Grande Imperador do Caos, um discípulo de Shen Shalin do pico do demônio de fogo da seita demoníaca primordial. Favorabilidade menos 50. Virada recente nenhuma. Então era o discípulo daquele velho, disse Jian Li com um leve sorriso nos lábios. Rasgar. Logo em seguida, Jian Li usou uma habilidade única da técnica do Grande Dragão do Trovão. Um dragão do trovão, carregando uma violenta energia trovejante, surgiu no corpo de Lin Zuti, reduzindo-o instantaneamente a pó. Rugidos violentos ecoaram pelo campo de treinamento. O cadáver despedaçado de Lin Zuti estava espalhado por toda parte, e um forte cheiro de sangue impregnou todo o campo de treinamento. Todos encaravam a cena atônitos, incrédulos de que alguém pudesse atacar e matar abertamente um discípulo do pico do demônio do fogo ali. Devem ter comido o coração de um urso e as entranhas de um leopardo. Parece ser o mais novo santo da nossa seita demoníaca primordial, o filho divino Jian Li do pico do demônio estelar. O quê? É o filho divino Jian Li. O que ele está fazendo no nosso pico do demônio de fogo? E daí se ele é um santo? Ele pode simplesmente matar nossos discípulos do pico do demônio de fogo sem mais nem menos. Discussões acaloradas começaram a surgir no campo de treinamento, e todos olhavam para Jian Li com olhares de medo. Ele aniquilou casualmente um discípulo do 7º nível. Tamanha força. As veias saltaram na testa de Shen Jimin, e ele olhou para Jian Li com imenso ódio. Aquele sujeito ousava estar vivo, e ao mesmo tempo, um lampejo de medo surgiu em seu coração. 3 dos maiores especialistas em rei sábio do 9º nível foram incapazes de eliminar esse Jian Li. Que tipo de trunfo esse Jian Li tinha? Shen Jimin jamais imaginou que Jian Li os tivesse eliminado apenas com sua própria força. Isso era irrealista demais. Afinal, o reino de Jian Li era apenas o reino santo. Querer eliminar um rei sábio do 9º nível era pura ilusão. Sem mencionar os 3 especialistas em rei sábio do 9º nível. Como ousa? Como ousa matar o discípulo do pico do demônio de fogo? Mesmo sendo santo da nossa seita, você precisa me dar uma explicação, caso contrário, as consequências serão insuportáveis para você. Nesse instante, vindo de um palácio ao longe, um homem de meia-idade com uma longa cicatriz no rosto surgiu voando, com as roupas desalinhadas. O homem de meia-idade lançou um olhar furioso para Jian Li, um traço imperceptível de medo reluzindo em seus olhos. Quem chegou foi Shen Shalin. Ele estava em seu quarto, conversando animadamente com aquelas dançarinas do Reino Santo. Ele não esperava ouvir alguém chamando seu nome diretamente, mesmo em seu quarto. Nome, Shen Shalin. Reino do Rei Sábio, 8º nível. Físico, corpo do espírito da madeira. Destino, comportamento de grande sábio, azul renomado em uma região, azul, impiedoso vermelho. Roteiro de vida, personagem secundário em Grande Imperador do Caos, um ancião do pico do demônio do fogo da seita demoníaca primordial. Extremamente afeiçoado às mulheres. Favorabilidade menos 80. Virada recente nenhuma. Este era Shen Shalin. Como esperado, ele era apenas o 8º reino do Rei Sábio. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Explicação? Escute com atenção, direi apenas isto uma vez. Você encontrou os 3 demônios do domínio misterioso para lidar comigo. De acordo com as regras da seita, qualquer um que conspire com forasteiros para prejudicar um santo deve ser morto sem piedade. Jian Li então falou fracamente, seus olhos cheios de uma intenção assassina gélida. O quê? O ancião Shen contratou forasteiros para prejudicar o filho divino? Isso, impossível, né? Caso contrário, como ousaria o santo filho agir aqui? Os discípulos ao redor do campo de treinamento discutiam animados, com os olhos brilhando de curiosidade, observando Jian Li e Shen Shalin em campo. Assim que Jian Li falou, um traço de incredulidade brilhou nos olhos de Shen Shalin. O envolvimento dele com eles foi exposto? Impossível, ele era tão reservado. Como isso poderia ser descoberto? Shen Jimin, que estava num canto do campo de treinamento não muito longe dali, também sentiu o coração afundar. Se esse assunto fosse realmente revelado, eles estariam em apuros, especialmente se provas fossem deixadas para trás. Temia-se que a seita não os deixasse escapar. O status de um santo era extremamente elevado, e a seita possuía regras rígidas a seu respeito. Se outros discípulos ousassem conspirar com forasteiros para lidar com um santo, isso era considerado um crime grave. Santo Jian deve estar bêbado. Eu encontrei os 3 demônios do domínio misterioso? Caluniar um ancião da seita também é um crime grave. Você tem provas? Shen Shalin encarou Jian Li atentamente, o que em seu corpo circulando lentamente. Todo o campo de treinamento estava impregnado por uma energia que gélida. Uma vasta aura circulava ao redor.
e uma sensação de opressão permeava cada canto. Sim, como um ancião da seita poderia fazer uma coisa dessas? O Filho Divino deve ter cometido um engano. Exatamente. Além disso, aqueles 3 demônios do domínio misterioso são especialistas do 9º nível do Rei Sábio. Como o ancião Shen poderia comandá-los? Acho que o Filho Divino foi enganado. O ancião Shen não faria uma coisa dessas. Ao ouvirem as palavras do ancião Shen, os discípulos presentes expressaram diversas opiniões. Shen Shalin viu que muitos discípulos o apoiavam, e seu coração se encheu de frieza. Esse santo ainda era muito jovem. Sem provas, ele queria incriminá-lo apenas com palavras? Será que ele realmente pensava que ele, um ancião, era alguém fácil de manipular? Shen Jimin, num canto não muito distante, também tinha um olhar sarcástico no rosto. Embora não soubesse como aquele santo havia escapado das mãos daqueles 3 especialistas do 9º nível do Rei Sábio. No entanto, esse método ainda não era suficiente. De fato, aqueles do deserto oriental eram apenas caipiras inúteis. Ele realmente pensava que se tornar o santo da seita demoníaca primordial lhe daria poder controlar tudo à vontade? Hein? Evidências. O que eu digo são evidências. A expressão de Jian Li permaneceu inalterada. Hahaha, você acha que é um rei celestial? Shen Shalin riu alto, com os olhos cheios de escárnio. Svi. Shen Shalin ainda não havia terminado de falar quando uma suprema intenção da espada da unidade suprema irrompeu repentinamente do corpo de Jian Li. Essa intenção da espada da unidade suprema, carregando uma aura aterradora capaz de destruir tudo, disparou em direção ao corpo de Shen Shalin. Capítulo 297. A donzela divina da seita demoníaca primordial. Rasgar. Com um som de rasgo, o corpo de Shen Shalin foi dilacerado pela intenção da espada da unidade suprema, que continha uma aura aterradora. O sorriso em seu rosto ainda não havia desaparecido, e seu corpo instantaneamente se despedaçou em muitos pedaços, transformando-se em fragmentos. O cheiro de sangue se espalhava por toda parte com a brisa que acabava de surgir, impregnando cada canto. A mudança repentina deixou todos os discípulos no campo de treinamento atônitos. O que aconteceu? Como pôde o ancião Shen, que estava apenas rindo, ser aniquilado instantaneamente? Todos sentiram um arrepio na espinha, envolvidos por um medo sem fim. Essa cena foi assustadora demais, incrivelmente bizarra. Um ancião do reino do Rei Sábio, 8º nível, morreu em silêncio. Muito bem, se mais alguém quiser provas, fique à vontade para falar, disse Jian Li, indiferente. A voz de Jian Li ecoava em todos os cantos do campo de treinamento, fazendo com que os discípulos ao redor do local. Será que foi obra do Filho Divino Jian? Como isso é possível? Ele era um ancião do reino do Rei Sábio, 8º nível. Assim que Jian Li falou, os discípulos do Pico do Demônio de Fogo voltaram a si, olhando para Jian Li com terror. Será possível que a força de Jian Li já tivesse atingido o ponto em que ele poderia facilmente matar instantaneamente os personagens mais poderosos do reino do Rei Sábio? Segundo tio Jian Li, como você ousa executar publicamente um ancião da seita? A seita não vai te deixar impune. Shen Jimin, em um canto do campo de treinamento distante, rugiu, com os olhos cheios de fúria enquanto olhava para Jian Li. Todos os discípulos ao redor olhavam para Shen Jimin à distância com expressões vazias. Esse Jian Li acabará de executar o ancião Shen e agora estava pulando para fora. Ele não estava pedindo para morrer? Esse Jian Li teve a ousadia de executar um ancião, quanto mais um verdadeiro discípulo como ele. Mesmo que tivesse algum talento, poderia ser mais forte que o ancião Shen. Jian Li olhou para Shen Jimin, e o roteiro da vida de Shen Jimin também apareceu diante dos olhos de Jian Li. Nome, Shen Jimin. Reino, é 4º nível do reino do Rei Sábio. Físico, corpo rei espiritual do fogo. Destino, aparência suprema, azul, soberano regional, azul, impiedoso vermelho. Roteiro de vida, personagem secundário em grande imperador do caos, um discípulo verdadeiro do pico do demônio do fogo na seita demoníaca primordial. Excepcionalmente talentoso, sobrinho do ancião Shen. Obteve inúmeros benefícios explorando a posição do ancião Shen. E finalmente alcançou a posição suprema na montanha da queda das estrelas. Favorabilidade menos 90. Ponto de virada recente 6 dias depois, obtive uma medicina espiritual de 80.000 anos no domínio da fonte celestial coordenadas. 562.454. Shen Jimin, não é aquele cara cuja posição de santo eu tomei à força? Descobriu-se que o ancião que acabará de falecer era seu tio em 2º grau, e os dois eram farinha do mesmo saco. Ele também não havia ofendido aquele ancião. Ao que tudo indica, ele também estava envolvido nesse assunto. Muito provavelmente, esse cara estava por trás disso. Inúmeros pensamentos passaram pela mente de Jian Li instantaneamente. Completamente ignorante da morte, e ainda assim ousando saltar agora. Sendo assim, melhor matar todos eles. Um lampejo de intenção assassina surgiu no coração de Jian Li. Não há necessidade de manter esse cara, mate-o também. Bum bum bum. Jian Li usou seu selo da grande mão do vazio, e uma leve flutuação apareceu no reino do vazio. Todo o campo de treinamento tornou-se extremamente opressivo, como se alguma força terrível estivesse à solta. Imediatamente depois, um grande selo de mão contendo uma aura aterradora surgiu instantaneamente, atacando Shen Jimin com a intenção de obliterá-lo completamente. Shen Jimin sentiu imediatamente um arrepio no coração, sabendo que Jian Li havia feito sua jogada. A marca de lótus verde na testa de Shen Jimin irrompeu com uma energia poderosa, e o majestoso corpo demoníaco celestial de lótus verde apareceu em seu corpo, protegendo-o firmemente. Contudo, no instante em que o corpo demoníaco celestial de lótus verde apareceu, foi imediatamente despedaçado pelo selo da grande mão do vazio. A imensa aura atingiu Shen Jimin mais uma vez, e um medo sem fim fez com que ele se sentisse como se tivesse caído em um abismo sem fim. Vossa Alteza, salve-me! Rugiu Shen Jimin, com o corpo tremendo continuamente. Bum bum bum.
Assim que Shen Jimin terminou de falar, um furacão negro e sinistro surgiu por trás dele e avançou diretamente em direção ao celo da grande mão do vazio de Jian Li. O furacão negro colidiu com o celo da grande mão do vazio, emitindo um som grave e abafado. Em pouco tempo, o furacão negro, carregando uma aura aterradora, devorou diretamente o celo da grande mão do vazio de Jian Li. Um suor frio brotou na testa de Shen Jimin, e seu rosto ficou extremamente pálido. A força de Jian Li era simplesmente assustadora demais. Ele não era páreo para ele em um único movimento. Além disso, nem mesmo seu corpo demoníaco celestial de lótus verde conseguiu salvá-lo. Esse cara era realmente aterrorizante. Se ele não tivesse contatado Vossa Alteza antes, talvez tivesse mesmo ido com seu segundo tio. Vossa Alteza? Donzela divina da seita demoníaca primordial? Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente, encarando o furacão negro à sua frente, sentindo uma pontada de extremo perigo. Irmão Jian Li, me dê um pouco de consideração, poupe a vida desse inútil, que tal? Nesse instante, uma voz clara e agradável soou à distância. Uma mulher incomparável, vestida de preto e com um temperamento extraordinário, surgiu lentamente. A mulher incomparável usava um véu fino, sua figura era incrivelmente graciosa e uma aura gélida e assassina a envolvia. Embora o rosto da mulher estivesse coberto pelo véu, sua figura perfeita e seus olhos vivazes cativaram a todos no campo de treinamento. É Vossa Alteza apareceu. Sibila, esta é a primeira vez que vejo Vossa Alteza. Corre o boato de que a beleza de Vossa Alteza pode derrubar nações. Será verdade. Deve ser verdade. Embora coberta por um véu, aquela aura única e aqueles olhos que parecem atrair as pessoas. Ela é definitivamente a donzela divina número 1 da seita demoníaca primordial. Superficial. Como pode a beleza de Vossa Alteza ser incomparável? Sua força é ainda mais excepcional. Você se esqueceu de que há alguns meses, Vossa Alteza sozinha subjugou e matou 3 poderosos guerreiros do Grande Reino Santo. Os discípulos que estavam ao redor do campo de treinamento não conseguiam parar de olhar para a mulher que apareceu de repente. Essa mulher era como uma protagonista nata, possuindo uma aura única que atraía a atenção de todos. Jian Li olhou para a mulher que apareceu de repente, e uma leve sensação de horror surgiu em seu coração. A força desse cara não é inferior à dele. Nome, Xia Qingjin. Reino do Rei Sábio, 9º nível. E físico, corpo divino azura. Destino e aparência de quase imperador, dourado púrpura, beleza que abala o mundo, púrpura de personagem feminina secundária predestinada púrpura. Corpo divino azura, púrpura e beleza com um destino trágico e cinza. A roteiro de vida, personagem feminina secundária em O Grande Imperador do Caos, donzela divina da seita demoníaca primordial, excepcionalmente talentosa, devota ao Dao. Após múltiplos desentendimentos com Xiao Yun, os dois se odiaram e se mataram, e ela foi morta por Xiao Yun na estrada do Imperador Inigualável. Favorabilidade 0. Ponto de virada recente 6 dias depois, recebeu como recompensa uma pílula do Espírito Supremo do Mestre da seita demoníaca inicial. Condensou seu ídolo do Dharma Avatar, e alcançou o grande sábio. Capítulo 298. Primeira batalha com a donzela divina. A donzela divina da seita demoníaca primordial, reino do rei sábio do 9º nível, corpo divino azura. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. A força desse cara é realmente impressionante. Reino do Rei Sábio do 9º nível, aliado a um físico de altíssimo nível, definitivamente lhe confere poder de combate de nível grande sábio. Pílula do Espírito Supremo, condensando o ídolo do Dharma para alcançar o grande sábio. Após condensar o corpo de um santo, pode-se alcançar o nível de santo. E após cultivar o reino santo ao seu limite, pode-se condensar um ídolo do Dharma e alcançar o reino grande sábio. O destino trágico de uma beldade, ser morta pelas mãos de Xiao Yun? Eu não esperava que ela fosse uma donzela divina destinada ao fracasso. Jian Li leu atentamente a biografia da mulher incomparável à sua frente, com um lampejo de piedade nos olhos. Xia Qingjin olhou para o jovem incomparavelmente bonito à sua frente, e uma leve sensação de ameaça surgiu em seu coração. Além disso, o olhar de Jian Li era incrivelmente profundo. Xia Qingjin sentiu como se tivesse sido completamente desvendada. Além disso, em seus olhos parecia haver um olhar que Xia Qingjin não gostou. Irmão Júnior Jian, Xia Qingjin viu Jian Li olhando para ela atentamente e falou indiferentemente, com um tom de desagrado na voz. Foi a primeira vez que alguém se atreveu a encará-la dessa forma depois de saber sua identidade, o que deixou Xia Qingjin um tanto desconfortável. E esse toque de estranheza deixou Xia Qingjin ainda mais descontente. E se eu não te der essa cara? Disse Jian Li então. Embora essa mulher tivesse uma boa figura e aparência, e uma aura cativante, pensar que ela deixaria Shen Jimin escapar com apenas algumas palavras seria superestimar a si mesma. O rei sábio do 9º nível, ele talvez não seja incapaz de lutar. Ele também queria testar o quão capaz era realmente a donzela divina da seita demoníaca primordial. Meu Deus, será que esse filho divino Jian Li é tão inflexível assim? Ele se atreve até a não prestar nenhuma homenagem a Vossa Alteza, a donzela divina. Uau, uma pessoa implacável, eu só admiro o filho divino Jian Li. Vossa Alteza, donzela divina, é alguém capaz até mesmo de subjugar e matar um grande sábio especialista. Será que filho divino Jian Li não está sendo um pouco arrogante demais? Assim que Jian Li falou, toda a arena de artes marciais explodiu em um alvoroço. Todos encaravam Jian Li com olhares penetrantes.
Xia Qingjin já havia falado, mas Jian Li não lhe dirigiu a mínima atenção. Isso foi realmente inédito. Não muito longe dali, os olhos trêmulos de Shen Jimin estavam cheios de fúria. Vossa Alteza, a donzela divina, este Jian Li ousa desrespeitar Vossa Alteza, a donzela divina. Vossa Alteza, a donzela divina deve dar uma lição severa a este Jian Li. Shen Jimin então rugiu furiosamente. Ele quase fora morto por Jian Li naquele instante, o que destruiu completamente suas defesas psicológicas, fazendo-o desejar poder matar Jian Li pessoalmente. Ora, esse Jian Li era tão arrogante que ousou até mesmo desrespeitar Vossa Alteza, a donzela divina. Ele estava realmente pedindo para se meter em encrenca. Xia Qingjin não disse nada, apenas encarou Jian Li atentamente. Esse homem despertou o interesse dela. Irmão Júnior Jian, vou perguntar mais uma vez. Shen Jimin, você realmente pretende matá-lo? Os lábios cor de cereja de Xia Qingjin se entreabriram ligeiramente, seu olhar como uma tocha. Após ela terminar de falar, uma vasta aura se condensou no corpo de Xia Qingjin. Uma intenção assassina sem fim se acumulava, como se uma tempestade sangrenta estivesse se formando ao seu redor. A arena de artes marciais estava envolta em uma aura feroz e opressiva. Era como se o mundo inteiro estivesse pressionando Jian Li. Os diversos e formidáveis músculos dentro do corpo de Jian Li irromperam com poder infinito, sustentando-o. Você quer me subjugar com sua aura? Ridículo! Como posso ceder? Um lampejo de competitividade surgiu no coração de Jian Li. Era a primeira vez que ele se deparava com uma oponente tão poderosa da mesma geração, e ainda por cima uma mulher. Ele precisava subjugá-la. Imediatamente depois, Jian Li ativou a escritura imortal da reencarnação e o sutra da prisão supressora de deuses e demônios dentro de seu corpo. E vários poderes vastos circularam ao redor do corpo de Jian Li. Bum bum bum. Jian Li então desferiu um soco, concentrando toda a sua força na mão direita, quebrando a aura de Xia Qingjin e atingindo-a em cheio. As sobrancelhas delicadas de Xia Qingjin se franziram levemente, e ela moveu o corpo rapidamente, esquivando-se do ataque de Jian Li. Ela claramente não esperava que Jian Li atacasse diretamente. Com certeza matarei Shen Jimin. Se a donzela divina quer proteger esse cara, então mostre suas verdadeiras habilidades, disse Jian Li em voz grave. Após falar, ele usou a técnica do grande dragão do trovão para desferir um poderoso ataque. Diversos relâmpagos iluminaram a arena de artes marciais. A arena de artes marciais parecia estar envolta por inúmeros raios que irrompiam em violentos estrondos. Ótimo, como o irmão Júnior Jian deseja. Hoje darei uma boa lição ao irmão Júnior Jian Li. Os lábios cor de cereja de Xia Qingjin se entreabriram, e ela disse indiferentemente. Imediatamente depois, o poder sagrado dentro do corpo de Xia Qingjin começou a circular. Uma profunda energia negra emanou de Xia Qingjin, e atrás dela, era como se existissem montanhas de cadáveres e mares de sangue. Aquela energia que aterradora e gélida chegou a suprimir a aura de Jian Li. Jian Li sentia como se estivesse em uma tempestade furiosa, com uma forte sensação de opressão por todos os lados. Domínio Azura. Xia Qingjin disse suavemente e em seguida, ativou seu domínio Azura. No instante em que o domínio Azura se abriu, o mundo perdeu sua cor e uma energia negra e ilimitada surgiu por toda parte. Tendo como pano de fundo o domínio Azura, Xia Qingjin era como uma rainha que controlava toda a matança, sua aura incrivelmente fria. O ar ao redor parecia se solidificar, e a carnificina interminável quase destruiu tudo. O aparecimento do domínio Azura fez com que Jian Li se sentisse ainda mais oprimido. A onda assassina de Qi corroía continuamente o corpo de Jian Li. Domínio do Deus do Sangue. O cânone secreto de muitos espíritos. Jian Li gritou em seu coração. Imediatamente depois, o Qi e o poder sanguíneo dentro do corpo de Jian Li queimaram intensamente. O domínio do Deus do Sangue se desdobrou e um Qi sangrento envolveu os arredores. O domínio do Deus do Sangue, carregando uma energia Qi e poder sanguíneo crescente, colidiu com o domínio Azura, irrompendo em uma poderosa colisão. Ao mesmo tempo, toda a energia espiritual das plantas espirituais ao redor do pico do demônio de fogo foi absorvida por Jian Li. Os arredores da arena de artes marciais tornaram-se um caos desolado, toda a vitalidade extinta. Todos os discípulos olhavam fixamente, sem expressão. A cena na arena de artes marciais quase os sufocava. Uma aura aterradora surgiu no corpo de Jian Li, uma aura que parecia extinguir tudo. Um instante depois, o cânone secreto de muitos espíritos foi totalmente liberado, e a aura no corpo de Jian Li aumentou significativamente novamente. Uma onda de energia turbulenta percorreu o corpo de Jian Li. Fluxos intermináveis de luz cintilavam ao redor de Jian Li, aparentemente prontos para destruir tudo. Xia Qingjin, não muito longe dali, simplesmente ficou parada, observando a transformação de Jian Li. Ela percebeu imediatamente que o reino de Jian Li era apenas o reino santo. Mas ela não esperava que Jian Li, usando vários métodos, pudesse de fato competir minimamente com ela. Embora ela não tivesse usado toda a sua força, isso ainda era surpreendente. Ao que tudo indica, o irmão Júnior Jian era realmente excepcionalmente talentoso. Você tem muitos truques, mas isso não é suficiente, disse Xia Qingjin suavemente, com um olhar sério reluzindo em seus olhos. Capítulo 299. O mestre do pico interrompe a guerra. Todo o campo de treinamento foi envolto por um vento furioso e chuva torrencial, repleto de Qi violento. Muitos discípulos que estavam ao redor já haviam se retirado para uma grande distância. A energia que ali era muito intensa. Um pequeno descuido poderia destruí-los completamente. Azura, devoradora de almas, gritou Xia Qingjin, uma aura ainda mais violenta emanando de seu corpo. Uma profunda energia Qi negra circulava ao redor do corpo de Xia Qingjin. Logo em seguida, várias figuras horrendas de Azura apareceram atrás de Xia Qingjin. No instante em que o Azura apareceu, nuvens escuras se formaram no céu, aparentemente com a intenção de
destruir o Azura que surgira repentinamente. As figuras Azura, emanando uma aura incomparavelmente arrepiante e aterrorizante, avançaram em direção a Jian Li, como se quisessem destruir tudo. Jian Li sentiu que aterrador ligado ao Azura, e o que dentro de seu corpo parou por um instante. Claramente, essa ofensiva foi surpreendentemente forte e não pôde ser facilmente resolvida. Parecia que ele precisava usar meios mais fortes. Jian Li imediatamente tomou uma decisão e então usou duas habilidades divinas de nível superior. Punho primordial. Espada da Unidade Suprema. A incomparável intenção da Espada da Unidade Suprema, carregando uma aura de destruição total, rasgou o espaço. Ao mesmo tempo, uma força violenta se condensou em sua mão direita, e um que aterrador se reuniu na mão de Jian Li, desferindo um golpe. A intenção da Espada da Unidade Suprema e o punho primordial colidiram instantaneamente com o Azura liberado por Xia Qingjin. Bum, bum, bum. A colisão produziu um rugido intenso. Os edifícios ao redor do campo de treinamento foram instantaneamente destruídos pela onda de choque da colisão, aniquilando-se em fragmentos por toda parte, e o espaço fragmentado criou inúmeras turbulências espaciais. Tanto Jian Li quanto Xia Qingjin foram arremessados para trás vários passos pela onda de choque. Esse cara, a força dele. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente, e então ele quis continuar lançando um ataque feroz. Por outro lado, um leve sorriso surgiu nos lábios de Xia Qingjin, e uma energia aterradora ainda mais terrível se acumulava em seu corpo. Chega, parem por aqui! Nesse instante, uma voz majestosa e imponente ressoou do céu. Jian Li sentiu apenas seu corpo ser tomado por uma reverência diante daquela voz, e seu poder sagrado e vários outros poderes dentro de seu corpo foram grandemente suprimidos. Logo em seguida, um homem de meia-idade vestido com uma túnica preta desceu lentamente do céu. Nome: Shen Yuancan. Reino: é sexto nível do Reino Supremo. Físico: corpo de rei espiritual. Destino: é sorte incrível, roxo, o soberano regional, roxo astuto e engenhoso azul. Roteiro de vida: personagem secundário em Grande Imperador do Caos, mestre do pico do demônio estelar, seita demoníaca primordial, região central. Poder surpreendente e força avassaladora. Favorabilidade: 30. Ponto de virada recente: nenhum. O mestre do pico do demônio estelar, as pupilas de Jian Li se contraíram. Era de fato o mestre do pico ao qual ele pertencia. Saudações, Lorde do Pico Shen. Xia Qingjin, do outro lado, viu Shen Yuancan e então fez uma leve reverência. Jian Li também fez uma reverência respeitosa a Shen Yuancan. Vossa Alteza Donzela Divina, Jian Li, vamos parar por aqui hoje. Eu entendi completamente a situação. Shen Jimin e Shen Shalin conspiraram com os três demônios do domínio misterioso para prejudicar o santo de nossa seita. O crime deles merece a morte. Shen Yuancan olhou para as duas pessoas à sua frente. Após terminar de falar, Shen Jimin, ao longe, soltou repentinamente um lamento doloroso, como se tivesse sido subjugado e morto por uma força desconhecida. Senhor Shen, eu entendo. Qinjiu ainda precisa cultivar, então vou me retirar primeiro. Não havia nenhuma expressão incomum no rosto de Xia Qingjin. Sua Alteza Donzela Divina, fique à vontade. Shen Yuancan sorriu levemente. Logo em seguida, Xia Qingjin ultrapassou Shen Yuancan e disparou para longe. Irmão Júnior Jian Li, vamos treinar juntos de novo na próxima vez se tivermos a chance. A figura de Xia Qingjin passou rapidamente por Jian Li, deixando um som claro e encantador em seus ouvidos. E então ela deixou o campo de treinamento do pico do demônio de fogo. Ao ver Xia Qingjin de costas enquanto se afastava, uma ponta de desejo de batalha surgiu novamente no coração de Jian Li. Treinar de novo na próxima vez? Jovem mestre, você está relutante em se separar de Vossa Alteza, a Donzela Divina? Nesse instante, outra voz clara e agradável soou no ouvido de Jian Li. Mu Qinjiu, vestida com um vestido branco, chegou ao lado de Jian Li em algum momento desconhecido, olhando para ele com um sorriso. A boca de Jian Li se contraiu levemente. O que ela queria dizer com relutante em se separar? Chamei o Lorde do Pico Shen. O jovem mestre não vai ficar zangado, vai? Então, Mu Qinjiu pareceu se lembrar de algo e disse lentamente. Jian Li sorriu amargamente. Afinal, o que havia para se irritar? Se a batalha continuasse, ele poderia até ter que usar seu supremo tesouro espiritual. Embora Jian Li não quisesse admitir, a força daquela mulher era verdadeiramente assustadora. Sem ajuda externa, ele talvez não consiga derrotá-la. Mesmo com ajuda externa, como donzela divina da seita demoníaca primordial, Xia Qingjin certamente possuía cartas na manga poderosas. Parecia que ele ainda tinha um longo caminho a percorrer em comparação com esses prodígios de elite. Sua jornada tranquila e invencível havia deixado Jian Li um tanto confiante demais, e essa batalha também o fez perceber a força de outros prodígios, permitindo que seu coração se acalmasse aos poucos. Logo em seguida, Jian Li reuniu seus pensamentos e lentamente se aproximou de Shen Yuancan. Jian Li, você se saiu muito bem, disse Shen Yuancan a Jian Li com uma expressão benevolente. Na verdade, Shen Yuancan já estava presente quando Xia Qingjin apareceu. Ele também queria ver o que Jian Li faria diante da pressão da donzela divina. O resultado final também fez Shen Yuancan se sentir incrível. Shen Yuancan observou a ascensão de Xia Qingjin passo a passo e tinha plena consciência de sua força, capaz de facilmente suprimir e matar cultivadores do grande reino santo. Já era muito difícil para Jian Li competir com ela naquela altura. Parecia que ele realmente havia encontrado um bom talento desta vez. Com o talento de Jian Li, se ele continuasse a cultivar diligentemente, talvez não fosse capaz de competir com Xia Qingjin no futuro. O grupo então deixou o campo de treinamento. No Palácio do Pico do Demônio Estelar, o palácio estava repleto da rica energia espiritual do mundo por todos os lados. Todos os anciãos do Pico do Demônio Estelar e os discípulos talentosos estavam reunidos. Shen Yuancan estava sentado no topo do palácio com um rosto benevolente.
Jian Li e Mu Qingjiu também estavam de um lado com leves sorrisos nos rostos. Nesse momento, um banquete estava sendo realizado no Palácio do Pico do Demônio Estelar. O objetivo era justamente permitir que as diversas figuras de alto escalão do Pico do Demônio Estelar conhecessem esse novo santo do Pico do Demônio Estelar. Anteriormente, Jian Li estava sempre em cultivo, então ninguém tinha chance de interagir com ele. Agora que Jian Li havia terminado seu cultivo em segredo, era natural interagir adequadamente com as figuras poderosas do Pico do Demônio Estelar. O vinho corria livremente no palácio. Após uma animada troca de palavras, Jian Li obteve uma compreensão geral da força do Pico do Demônio Estelar. Além do mestre do Pico, que era um especialista no 6º nível do Reino Supremo, havia também outros 5 anciãos no Reino Supremo. Quanto aos outros anciãos, a maioria deles estava no nível de Rei Sábio e no Reino dos Grandes Santos. Capítulo 300 Condições de atualização do sistema. Além dos anciãos, muitos discípulos prodígios do Pico do Demônio Estelar também estavam presentes lá embaixo. Os eventos que ocorreram no Pico do Demônio de Fogo também chegaram aos ouvidos dos discípulos e anciãos. Após algumas gentilezas e conversas, todos ficaram muito mais à vontade uns com os outros. Durante o banquete, Jian Li, por meio do sistema de roteiro de vida, também percebeu muitas oportunidades úteis, que ele anotou secretamente. Ele planejava recolhê-los todos depois de ir embora. 7 dias de oportunidades ainda não são suficientes, murmurou Jian Li para si mesmo. À medida que o nível de conhecimento de Jian Li aumentava, o tempo gasto em cada cultivo também aumentava consideravelmente. 7 dias de visualização de oportunidades dificultavam que Jian Li maximizasse seus benefícios. Se ao menos o sistema pudesse ser atualizado, pensou Jian Li. Jin, a atualização do sistema requer uma pedra divina do Dao Celestial. O anfitrião atualmente não possui uma pedra divina do Dao Celestial. Por favor, continue se esforçando. Assim que Jian Li teve esse pensamento, o som de notificação do sistema soou em sua mente. Caramba, isso realmente pode ser melhorado. Jian Li ouviu a voz em sua mente. Pedra divina do Dao Celestial. O que é isso? Jian Li estava cheio de dúvidas, pois nunca tinha ouvido falar de tal coisa. O sistema não forneceu mais informações. Jian Li então reprimiu as dúvidas em seu coração. Ele investigaria mais tarde, pelo menos agora ele tinha uma direção. O banquete durou 2 horas antes de terminar. Em seguida, o Lorde do Pico Shen dispensou os outros anciãos e discípulos. Ele manteve Jian Li sozinho atrás dele. No vasto palácio restaram apenas Shen Yuanca e Jian Li. Jian Li, daqui a 3 meses, nossa seita demoníaca primordial realizará a Batalha da Sequência Sagrada. Se você conseguir ficar entre os 3 primeiros, uma oportunidade incrível estará à sua espera, disse Shen Yuanca a Jian Li. Batalha de Sequências Top 3, oportunidade surpreendente. Um brilho estranho cintilou nos olhos de Jian Li. Se Shen Yuanca chamou isso de uma oportunidade surpreendente, certamente deve ser de imenso benefício. Posso perguntar, Lorde do Pico Shen, que tipo de oportunidade é essa? Jian Li respirou fundo e perguntou em voz baixa. Shen Yuanca balançou levemente a cabeça e disse, é um assunto de grande importância, e ainda não posso revelá-lo. No entanto, certamente trará imensos benefícios. Assunto de grande importância? Não posso divulgar. Jian Li assentiu com a cabeça. Sendo assim, ele esperaria até depois da batalha sequencial. Ficar entre os 3 primeiros na batalha de sequências não deve ser um problema, certo? Embora Jian Li não tivesse conhecimento dos outros santos e santas da seita demoníaca primordial, por mais fortes que fossem, eles não poderiam ser mais fortes do que aquela aberração, Xia Qingjian, poderiam? Além disso, ainda faltavam vários meses e até lá, sua força estaria em um nível completamente diferente. Entre os 3 primeiros, não foi realmente um grande problema. Após Shen Yuanca dar mais algumas instruções a Jian Li, ele permitiu que Jian Li fosse embora. Ao sair do Palácio do Pico do Demônio Estelar, Jian Li foi observado por muitos discípulos do lado de fora com olhares fervorosos. A notícia das ações de Jian Li no campo de treinamento no Pico do Demônio de Fogo já havia se espalhado por toda parte. Ele subjugou e matou sem esforço um ancião no 8º nível do reino do Rei Sábio, e então trocou alguns golpes com Vossa Alteza, a Donzela Divina. Embora não tivesse derrotado Vossa Alteza, a Donzela Divina, ser capaz de trocar golpes com ela sem ser derrotado era extremamente raro. Afinal, Vossa Alteza, a Donzela Divina era uma prodígio de elite que podia facilmente suprimir e matar poderosos grandes santos. O fato de Jian Li ser capaz de trocar golpes com Vossa Alteza, a Donzela Divina, já demonstrava um poder extremo. Essa batalha fez com que muitos discípulos da seita demoníaca primordial tomassem conhecimento do prestígio do novo santo. Aliado à sua aparência incomparavelmente bonita, muitas discípulas da seita demoníaca primordial eram completamente fanáticas por Jian Li. Após Jian Li retornar ao Palácio do Caldeirão Estelar, Mu Qingjiu lhe contou que muitos discípulos de outros picos desejavam se juntar ao seu Palácio do Caldeirão Estelar e se tornarem seus seguidores. Jian Li confiou todos esses assuntos a Mu Qingjiu para que ele os resolvesse, enquanto ele próprio saiu para coletar todas as oportunidades que havia visto hoje no Pico do Demônio de Fogo e no Palácio do Pico do Demônio Estelar. Ele colheu mais uma leva de diversos cristais sagrados e medicina espiritual. Em seguida, Jian Li dirigiu-se ao pavilhão das escrituras da seita demoníaca primordial para buscar informações sobre a pedra divina do Dao Celestial. Além disso, depois que Jian Li se tornou um santo da seita demoníaca primordial, ele também foi autorizado a reivindicar 2 técnicas de cultivo de qualquer nível do pavilhão das escrituras, algo que ele não havia reivindicado antes. Agora que tinha tempo, ele podia ir e escolhê-los. Seita demoníaca primordial. Pico do Diabo Profundo. Palácio Místico Yu.
O Palácio Místico Yu era o palácio onde residia o santo divino da seita demoníaca primordial. Ali, uma abundante energia espiritual permeava tudo. A veia espiritual que se estendia sob o Palácio Místico Yu era imensamente vasta, e a energia espiritual pulsante quase se solidificara. Ao redor do palácio, também havia muitas ervas medicinais raras, que exalavam uma fragrância refrescante. Svi! Uma ligeira flutuação espacial surgiu subitamente nas profundezas do palácio. Um jovem envolto em uma aura vermelha, rasgou o espaço e apareceu nas profundezas do palácio. Saudações, Vossa Alteza o Divino Santo, parabéns pelo seu avanço ao grande reino dos santos. Uma voz respeitosa ecoou das profundezas do palácio. Um discípulo da seita demoníaca primordial, com uma aura assassina entre as sobrancelhas, ajoelhou-se em um dos lados do palácio, olhando com olhos fervorosos para o jovem que aparecerá de repente. Ao redor deles, havia muitos outros discípulos da seita demoníaca primordial. Todos esses discípulos carregavam uma aura assassina extremamente forte e exalavam uma poderosa sensação de opressão. Claramente, esses discípulos eram indivíduos extraordinariamente fortes. Esses discípulos ajoelharam-se em uníssono ao lado do palácio, saudando respeitosamente o jovem que apareceu de repente. O jovem parecia já estar acostumado com aquela cena. Ele acenou com a mão e perguntou: aconteceu alguma coisa nesses últimos dias? Este jovem não era outro senão Yevushan, o santo divino da seita demoníaca primordial. Sua força e talento eram impressionantes, e ele tinha inúmeros seguidores, exercendo imenso poder dentro da seita demoníaca primordial. Os numerosos discípulos próximos se levantaram, baixando a cabeça, sem ousar olhar diretamente para Yevushan, como se ele fosse algum monstro terrível, informando a Vossa Alteza o santo divino que há 2 meses, o ancião Zal do Pico do Demônio Espiritual chegou ao nosso palácio místico e tornou-se um novo apoiador de Vossa Alteza o Santo Divino. Nossa Câmara de Comércio do Diabo Profundo recebeu uma encomenda do 5º príncipe da dinastia divina Tianua no mês passado, e a encomenda foi concluída. O 5º príncipe pagou com uma arte secreta de nível divino como recompensa. No mês passado descobrimos e eliminamos completamente 3 infiltrados do Templo da Reencarnação. Há alguns dias ocorreu uma grande mudança no clã do Dragão do Mar Estelar Celestial. Além disso, o pessoal do Pico do Demônio Estelar trouxe de volta um discípulo das Terras Áridas Orientais há algum tempo, e ele se tornou o 18º santo da nossa seita demoníaca primordial. Ademais, esse novo santo matou o ancião Shenshalin do Pico do Demônio de Fogo, e até mesmo trocou golpes com Vossa Alteza, a donzela divina. Um discípulo da seita demoníaca primordial, ao lado dele, relatou lentamente os eventos recentes mais significativos. Este discípulo era Supinchu, um dos seguidores de Yevushan. Ele possuía um talento extraordinário e uma mente meticulosa, supervisionando a maior parte dos assuntos internos e externos do Palácio Místico Yu. A maior parte dos assuntos abordados por Supinchu dizia respeito à seita demoníaca primordial, com uma pequena parte referente a outros eventos importantes no continente central. Capítulo 301 Pagoda Primorosa do Céu Profundo. Yevushan fechou os olhos, ouvindo atentamente o relato de Supinchu. A informação anterior não lhe causou qualquer perturbação. Contudo, ao ouvir a notícia do confronto de Jian Li com a donzela divina, Yevushan finalmente abriu os olhos, um lampejo de surpresa brilhando em seu semblante. Jian Li das Terras Áridas Orientais lutou contra aquela mulher? Perguntou Yevushan, indiferente. Como santo da seita demoníaca primordial, Yevushan conhecia intimamente a força de Xia Qingjin. Os dois, ambos os mais fortes da geração mais jovem da seita demoníaca primordial, já haviam se enfrentado mais de uma vez. Ambos conheciam muito bem as habilidades um do outro. Embora o próprio Yevushan tivesse saído para alcançar o grande sábio, ele acreditava que aquela mulher logo o alcançaria. Além disso, com a força que possuíam, lidar com santos comuns era uma tarefa árdua. Em outras palavras, eles não estavam no mesmo nível de forma alguma. Respondendo a Vossa Alteza, muitas pessoas do Pico do Demônio de Fogo testemunharam o ocorrido na época. Sua Alteza a Donzela Divina chegou a liberar seu domínio, mas acabou sendo contida pelo mestre do Pico do Demônio Estelar. Supinchu continuou. Ela liberou seu domínio. Os olhos de Yevushan se estreitaram ligeiramente. Dessa perspectiva, Jian Li de fato possuía alguma habilidade. Fazer com que Xia Qingjin usasse seu domínio já era extremamente notável. A propósito, Alteza, aquela mulher venenosa celestial, Mu Qingjiu, do Pico do Demônio de Fogo, também se tornou seguidora de Jian Li. Supinchu pareceu se lembrar de algo e continuou. Assim que Supinchu terminou de falar, a expressão de Yevushan mudou sutilmente, e a temperatura de todo o palácio pareceu cair ligeiramente com a mudança emocional de Yevushan. Os discípulos ao redor sentiram como se tivessem caído em uma adega de gelo, como se estivessem oprimidos em um abismo sem fim. Um instante depois, Yevushan pareceu perceber sua falha de compostura, então suprimiu a aura que emanava dele, e todo o palácio retornou à tranquilidade. Interessante, ela recusou o recrutamento deste santo e jurou lealdade àquele novo santo. Disse Yevushan indiferentemente, sem qualquer emoção em seu tom de voz. Vossa Alteza, devo ir? Supinchu enxugou o suor frio da testa e perguntou, hesitante. Deixa pra lá, já que foi uma escolha dela, deixa ela em paz. Contando os dias, o tempo deve estar quase acabando. Um toque de escárnio brilhou nos olhos de Yevushan enquanto ele falava lentamente. Pavilhão das Escrituras da Seita Demoníaca Primordial. O pavilhão das Escrituras da Seita Demoníaca Primordial está localizado na parte mais profunda da Seita Demoníaca Primordial, um dos lugares mais fortemente guardados da seita. Está repleto de formações de elite e numerosos guardas poderosos protegendo os arredores. Há vários discípulos entrando e saindo do pavilhão das Escrituras, do lado de fora. O pavilhão das Escrituras assemelha-se a uma pagoda majestosa, com inúmeras marcas do tempo a adorná-lo.
Aos poucos, é possível ver tênues e profundas runas sagradas contendo inúmeros mistérios na parte externa do pavilhão das escrituras. Este pavilhão das escrituras, os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. O pavilhão das escrituras à sua frente lhe causava uma leve sensação de opressão. Era como se este pavilhão das escrituras possuísse um poder extremamente misterioso. No entanto, Jian Li examinou o objeto com sua energia mental, mas não encontrou nada de especial. Sem encontrar nada, Jian Li desistiu. Jian Li então usou casualmente o sistema de roteiro de vida para verificar os roteiros dos discípulos ao redor, querendo ver se havia alguma oportunidade de alto nível no pavilhão das escrituras. Mas depois de examinar um grande círculo, ele não encontrou nada. Algumas também representavam oportunidades relativamente menores. Ao que tudo indica, o controle da seita demoníaca primordial sobre o pavilhão das escrituras é bastante rigoroso, com pouquíssimos tesouros negligenciados. Jian Li balançou a cabeça sem demonstrar irritação, e entrou diretamente no pavilhão das escrituras. Já que podia escolher duas livremente, optaria pelas de rank mais alto. Logo em seguida, Jian Li entrou no pavilhão das escrituras. Ao entrar no pavilhão das escrituras, Jian Li sentiu uma aura calmante envolvê-lo. Por que não há outros discípulos? Jian Li olhou para o pavilhão das escrituras vazio ao seu redor. Ao entrar, viu claramente muitos discípulos entrando e saindo, mas ao entrar, não encontrou ninguém. Parece que este pavilhão das escrituras é um lugar demoníaco. O pavilhão das escrituras da seita demoníaca primordial é extremamente vasto, com uma altura de 9 andares. Jian Li os examinou lentamente. É método de retorno à origem das 8 consciências, punho do trovão, arte da espada das 9 direções, golpe de rotação de Qi, arte espiritual da chama ardente, todos os tipos de técnicas de cultivo e artes marciais, do rank amarelo ao rank sábio e ao rank divino, estavam disponíveis. Que pena que não haja nenhum de patente imperial, murmurou Jian Li depois de vagar por um longo tempo. Epirralho, seu tom não é nada modesto. Você até quer técnicas de cultivo de nível imperial e artes marciais. Nesse instante, uma voz grave chegou aos ouvidos de Jian Li. Jian Li recompôs-se, procurando quem falava, mas não viu ninguém por perto. Não precisa procurar, eu estou aqui. A voz grave soou novamente, e uma leve oscilação apareceu diante de Jian Li, e um corpo espiritual surgiu à sua frente. O corpo espiritual exalava uma tênue aura de fluxo temporal, extremamente profunda. Posso perguntar quem é o Sênior? Perguntou Jian Li. Uma luz espiritual branca tremeluzia nos olhos do corpo espiritual, encarando Jian Li diretamente. Você veio ao pavilhão das escrituras para encontrar habilidades divinas de artes marciais e nem me conhece? Eu sou o espírito artefato desta pagoda primorosa do céu profundo. Pode me chamar de mestre da pagoda, disse o corpo espiritual lentamente. Pagoda primorosa do céu profundo. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Será possível que este pavilhão das escrituras seja, na verdade, um tesouro do espírito? Como se conhecesse os pensamentos de Jian Li, o corpo espiritual prosseguiu. Isso mesmo, o pavilhão das escrituras é um tesouro espiritual de nível quase imperador. É realmente um tesouro espiritual, e um tesouro espiritual de nível quase imperador. Que gesto grandioso, usar uma arma quase imperador como o pavilhão das escrituras. Não admira que os discípulos que entraram não conseguissem ver. Descobriu-se que este é um mundo dentro do tesouro do espírito. Para um tesouro espiritual de rank quase imperador, dividir inúmeros espaços dentro do espaço do tesouro espiritual é uma questão simples. Mestre da pagoda, quero encontrar duas das habilidades divinas de artes marciais de mais alto nível. Jian Li respirou fundo, e então disse ao espírito artefato da pagoda primorosa do céu profundo. Ninguém sabia melhor do que o espírito artefato da pagoda primorosa do céu profundo qual habilidade divina de artes marciais era superior. Consultar o espírito artefato desta pagoda primorosa do céu profundo era o melhor método. O mestre da pagoda bufou friamente e disse em voz baixa, posso encontrá-los para você, mas que benefícios você pode me dar? Jian Li ficou atônito. O que estava acontecendo com esse espírito artefato pedindo-lhe benefícios? Será que esse espírito artefato poderia sequer cultivar? Será que os espíritos dos artefatos de armas quase imperiais já são tão inteligentes assim? Posso perguntar quais benefícios o mestre da pagoda deseja? Disse Jian Li em voz grave. Primeiro, ele ouviria o que o espírito artefato desta pagoda primorosa do céu profundo desejasse. Se não pedisse muito, atender ao seu pedido não seria um problema. No entanto, se fosse realmente excessivo, Jian Li não o toleraria. Eram apenas duas habilidades divinas de artes marciais. Jian Li não se importava muito com isso. Isto é muito simples. O mestre da pagoda então olhou para Jian Li com olhos fervorosos. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.